Olá, muito bom dia a você que acompanha mais uma entrevista nesta série com os candidatos à presidência da República, conforme acordo e sorteio realizado com a presença dos assessores de todos os partidos e candidatos. Nosso convidado, ou nossa convidada hoje, é Luciana Genro, candidata à presidência pelo PSOL. Lembrando que essa entrevista pode ser assistida também no site cbn.com.br, onde você tem acesso às imagens das câmeras aqui do estúdio do Jornal da CBN. Luciana Genro já integrou o PT, partido pelo qual se elegeu deputada federal e estadual. Ao votar contra a reforma da Previdência em 2003, foi expulsa do partido e com outros partidos que deixaram, outros políticos que deixaram, o partido fundou o PSOL, quando foi reeleita deputada federal com mais de 186 mil votos. Ficou fora da disputa em 2012, por decisão da Justiça, que entendeu que ela não poderia participar do processo eleitoral por ser filha do governador do estado do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, do PT. Este ano foi indicada pelo PSOL à disputa da presidência da República. Candidata Luciana Genro, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para a senhora. Eu que agradeço, Milton. Bom dia a todos os ouvintes. Candidata Luciana Genro, nós temos no noticiário hoje a informação de que as vendas de carros no país caíram 17,2% comparado a agosto do ano passado, 7,5% comparado a julho deste ano. Ao mesmo tempo, nós temos verificado algumas dificuldades nas negociações entre trabalhadores e indústria. No caso, por exemplo, dos metalúrgicos da GM, apenas para trazer o mais recente, foi fechado um acordo que permite a suspensão de contratos durante 5 meses. Se a senhora fosse a presidente da República nesse momento, qual o seu comportamento diante de um cenário como esse? Bem, Milton, primeiro é preciso dizer que isso é resultado de uma situação econômica muito difícil pela qual passa o Brasil, né? O remédio que o governo usou contra a inflação está matando o paciente e nós entramos em recessão. Já há, tecnicamente, uma recessão no Brasil. Não é de surpreender que as vendas de automóveis estejam caindo porque as famílias brasileiras estão muito endividadas, né? Inclusive, recentemente foi divulgado um número de que há 56 milhões de pessoas com dívidas em atraso e que 60% das famílias brasileiras estão endividadas. Então, é absolutamente inviável esse modelo de crescimento que o governo estabeleceu nos últimos anos de desenvolver a economia em base ao endividamento das famílias, né? Ao mesmo tempo, diante de uma crise econômica, os capitalistas, né, os empresários, querem fazer com que os trabalhadores paguem a conta dessa crise. Por isso, diante de uma queda nas vendas, imediatamente são estabelecidos mecanismos para fazer com que os trabalhadores percam direitos. E aí entra essa segunda informação que tu colocaste sobre a situação nas empresas metalúrgicas e nas montadoras de automóvel. Então, a proposta do PSOL, Milton, é uma mudança estrutural na economia do país, né? Nós não concordamos com essa política de segurar a inflação com altas taxas de juros. A nossa proposta é, em primeiro lugar, analisar da onde vem a inflação que o Brasil está vivendo. E a maior parte dessa inflação vem justamente dos preços administrados pelo governo. Aliás, nos últimos anos, nos últimos 20 anos, 39% da nossa inflação foi resultado dos preços administrados pelo governo. Luz, gasolina, planos de saúde, escolas particulares, enfim, todos esses preços sobre os quais o governo tem algum controle. Outro elemento importante da inflação são os alimentos. E a resposta para a inflação dos alimentos não é a contração da economia e a alta taxa de juros, mas sim uma nova política agrícola para o Brasil, que hoje a nossa política agrícola é totalmente voltada para a produção de commodities, soja, né, cana, milho, que são matérias de exportação e que não servem para o mercado interno, não alimentam o povo. Se nós mudarmos esse modelo, fazendo uma reforma agrária, inclusive, para que as pequenas e médias propriedades, que são as que mais produzem alimentos, sejam efetivamente valorizadas, nós teremos mais alimentos em melhor qualidade, em maior quantidade e, portanto, a preços mais baixos. Agora, candidata Luciana Genro, indo ao ponto da pergunta, quer dizer, a senhora como presidente, o que faria? À medida que a senhora disse agora que faria o partido faria uma mudança estrutural.
Mudança estrutural não se faz do dia para a noite. A senhora teria um problema diante da senhora nesse momento, ou seja, a indústria não consegue crescer, a indústria em queda de produção, e isso acaba podendo afetar mais à frente o emprego dos trabalhadores. Haveria alguma medida imediata para ser adotada? Ou para a economia entrar nos eixos, ou para se tentar resolver esse problema, seria necessário esse tempo viável para a mudança estrutural proposta pelo seu partido? A minha medida imediata seria chamar a responsabilidade das montadoras que ganharam benefícios fiscais ao longo dos últimos anos, grandes incentivos e, dentro do alcance que a lei me permita, proibi-las de demitir. Tá? Porque não é possível que, depois de receber essa isenção de IPI durante tantos anos, né, depois de lucrar de uma forma extremamente significativa, e inclusive as montadoras são as que mais remetem os seus lucros para fora do país. Grande parte dos problemas que nós temos em termos de balança tem a ver com a remessa de lucros, né, para fora do Brasil, que são feitos pelas montadoras. E, ao menor sinal de problema, imediatamente elas querem demitir. Aliás, o Brasil tem sido um dos países onde essas empresas mais lucram, né? Elas não conseguem ter nas suas filiais americanas, por exemplo, as mesmas margens de lucro que elas têm no Brasil. Então, não é possível que, diante da primeira dificuldade, da primeira turbulência, elas imediatamente descontem, né, a conta dessa crise nos trabalhadores demitindo. Esse cenário de intervenção não iria gerar mais desconfiança desses investidores, e não estou falando de investidor, mas estou falando de empresas estabelecidas no Brasil, fazendo com que essas empresas se afastassem do Brasil e acabasse diminuindo a possibilidade de novos empregos? O Brasil é um mercado muito precioso para essas empresas, né? O Brasil é um mercado gigantesco e no qual elas têm obtido enormes margens de lucro, né, e grandes faturamentos. Então é evidente que elas não vão gostar, mas o meu papel como governante, e nisso é que eu quero me diferenciar tanto da Dilma como do Aécio, como da Marina, o meu papel como governante não vai ser defender os interesses do capital, vai ser defender os interesses dos trabalhadores. E eu ontem dizia isso para a Marina no debate. Marina, você tem que tomar um lado, você tem que escolher um lado. Ou você defende os interesses dos capitalistas, ou você defende os interesses dos trabalhadores. Não existe conciliação para o capital investir no trabalhador? O capitalista sempre quer tirar o máximo do trabalhador. Essa é a lógica do capitalismo, né? Aliás, o capitalismo ele só sobrevive extraindo a mais-valia do trabalhador. Quer dizer, o trabalhador dando ao capitalista mais do que ele recebe. Essa é a lógica do sistema. Um sistema ao qual eu sou contra. O meu partido é um partido socialista, não só no nome, mas nós honramos essa história, essa tradição da luta socialista, que é lutar contra essa lógica em que o lucro, o dinheiro se sobrepõe aos interesses das pessoas, ao bem-estar das pessoas. Esse é o modelo capitalista no mundo inteiro. Então, nós temos que enfrentar esses interesses. E é para isso que eu me proponho a governar, é para isso que o PSOL se propõe a governar, para justamente inverter essa lógica que se sobrepõe ao longo da história do capitalismo, que é a lógica dos interesses de se lucrar, a revelia do bem-estar, a revelia dos interesses da maioria do povo. Tanto é que os avanços tecnológicos que nós temos obtido ao longo da história e que são muito importantes, eles não têm sido utilizados para melhorar a qualidade de vida do trabalhador. Ao contrário, é para sempre aumentar a produtividade, extrair mais, né, tirar mais o sangue do trabalhador à medida que os capitalistas lucram sempre mais. Esse modelo defendido pelo PSOL é um modelo que funciona em algum país, que tenha como referência algum outro país? Ou esse é um modelo que ainda não foi implantado no mundo? Não, o PSOL não se espelha em nenhum desses modelos implantados no mundo. Nós achamos que tem experiências válidas, importantes, que demonstram avanços em alguns setores, em outros não, né? Mas a gente não se espelha em modelos. Agora, se nós formos falar em modelo, nós também podemos concluir que nenhum modelo capitalista dos grandes países como Estados Unidos, Europa, funciona também, né? Ou melhor, ele funciona para uma minoria, né? Porque são
poucos que se beneficiam desse modelo excludente, explorador, opressor, que é o modelo capitalista. A grande maioria do povo trabalha 40, 50, 60 horas semanais, ganha salários insuficientes para viver, se endivida constantemente, busca nos serviços públicos um atendimento que não consegue, prova é a falência do nosso sistema de saúde. Os nossos jovens não encontram vagas nas universidades, muitos não conseguem nem concluir o ensino médio, são inclusive cooptados pelo narcotráfico, né, como única salvação de uma vida sem nenhuma perspectiva, acabam sendo mortos, executados pela polícia. Então esse modelo capitalista, ao nosso ver, está completamente falido. Nosso comentarista de política, Kennedy Alencar, tem uma pergunta para fazer para a senhora. Kennedy, bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes. Bom dia, candidata. Bom dia, Kennedy. Bom dia. Após as manifestações de junho e julho do ano passado, os partidos tradicionais e os governantes, eles perderam o cacife. Foi aberta uma possibilidade de renovação na política, o que poderia ter impulsionado o crescimento do PSOL, que na eleição presidencial de 2010 teve, com a candidatura do Plínio de Arruda Sampaio, menos de 1% dos votos válidos. Hoje, a senhora aparece com apenas 1% de intenção de voto nas pesquisas. Por que o PSOL não cresceu depois das manifestações? Faltam propostas que o eleitor julgue factíveis? Há um temor, por exemplo, como quando a senhora fala, vou obrigar as montadoras a não demitir, eu vou fazer uma intervenção no sistema bancário. O eleitor não pode ler as propostas do PSOL como algo que, se implementado, acabaria piorando a vida dele, e daí o partido não crescer quando há uma oportunidade de renovação na política, candidata? Olha, Kennedy, eu acho que tem dois elementos importantes. Primeiro, o fato de que o discurso do PSOL, o meu discurso, é um discurso dissonante com o discurso da maioria. Tá? O discurso hegemônico, tanto da grande mídia, da grande imprensa, como dos grandes partidos, dos principais políticos, que defendem esse sistema, que defendem esse modelo, que defendem o status quo, que acham efetivamente que o PSOL é muito radical, porque está questionando as bases desse modelo econômico e político. Então, é evidentemente que esse discurso que é hegemônico na mídia, ele acaba se incrustando também na cabeça das pessoas, né? E nós não temos, Kennedy, o mesmo espaço que tem os que fazem o discurso hegemônico, né? O PSOL, por exemplo, tem 52 segundos na televisão, enquanto que a Dilma, por exemplo, tem 12 minutos. A Dilma e o Aécio e a Marina têm um orçamento de campanha que chega à casa dos milhões, né? A Dilma é 290 milhões de reais, são financiados pelas empreiteiras, pelos bancos, pelas grandes empresas. O PSOL tem um orçamento de campanha presidencial de 900 mil reais e eu acho que eu nem vou conseguir arrecadar tudo isso, porque efetivamente eu não tenho bancos, empreiteiras e multinacionais, e nem poderia, porque o estatuto do PSOL não permite, e eu não ia querer mesmo, me financiando. Então, evidentemente que é a luta de Davi contra Golias, porque o espaço que nós temos é efetivamente muito diferente do espaço que tem os três principais candidatos queridinhos da grande mídia. Agora... Mas Davi venceu Golias, né? Então a gente vai continuar lutando mesmo com todas essas dificuldades. Agora, candidata Luciana Genro, as milhares de pessoas que foram para as ruas no ano passado, elas não precisaram do que a senhora chama de grande mídia, ou desta mídia, ou seja lá qual expressão que for usada, para ir às ruas, se indignar e colocar lá as suas reivindicações em diferentes segmentos. Ou seja, a população não precisa disso para se indignar ou até para buscar seus representantes, aparentemente. E mesmo assim, o seu partido não conseguiu canalizar esta indignação. É por isso que se questiona, quer dizer, o quanto consegue ser representativo o PSOL e por que esse diálogo acabou não funcionando com essa sociedade que demonstrou indignação contra uma série de coisas que nós temos visto no país, serviços mal prestados, etc. e tal. Eu vejo que o fato de nós não termos uma pontuação elevada nas pesquisas não significa que uma grande parte da população não apoia nossas ideias, tá?
até as manifestações de junho, elas foram muito heterogêneas. Todo mundo que foi à rua em junho não significa necessariamente que era de esquerda. Significa que estava questionando a necessidade de ter mais direitos, de ter saúde, educação, transporte, qualidade padrão FIFA, como foi dito naquela ocasião, questionando a corrupção, questionando, enfim, a política tradicional. E muitas das pessoas que nos escutam concordam e apoiam as nossas ideias, mas percebem pelas pesquisas, que são um instrumento extremamente injusto de indução de voto, pensam que nós não temos chance de ganhar. Então isso acaba gerando um círculo vicioso. A candidata tem poucas intenções de voto, então eu não vou jogar o meu voto fora. Por isso eu disse ontem no debate também, jogar o voto fora é votar em alguém que pode ganhar e vai lhe decepcionar. Isso é jogar o voto fora. Porque, principalmente numa eleição em que nós temos 2 turnos, as pessoas têm a oportunidade de votar no melhor, na melhor proposta no primeiro turno, para depois fazer a escolha pelo menos pior. Além do que, se eu tenho 1% nas pesquisas, e eu acredito que tenho mais, são quase 2 milhões de pessoas que devem votar no PSOL. Isso não tenho dúvida nenhuma que, diante de toda essa hegemonia das instituições, dos políticos, da grande mídia, falando que eu sou muito radical, que as propostas do PSOL são inviáveis, que nós não temos condições de vencer, é muita gente acreditando no PSOL e apostando que é possível mudar. Kennedy, você gostaria de complementar, por favor? Eu gostaria de abordar com a candidata a questão das pesquisas, candidata. É um elemento a mais para o eleitor se informar. E os institutos, a maioria é séria, as pesquisas, elas retratam aí, elas são feitas de um modo científico e é uma informação a mais para o eleitor. O tempo de TV na propaganda política reflete ali uma regra de quem elegeu representante para a Câmara dos Deputados, ou seja, quem elegeu mais representantes tem mais tempo, ou seja, são mecanismos da democracia representativa para poder distribuir ali os benefícios da lei do fundo partidário, da propaganda política. São as regras do jogo, né? Pergunto para a senhora, o PSOL, dentro das regras do jogo, não teria que seguir o caminho que seguiu o PT para chegar ao poder, ou seja, de uma guinada ao centro, uma certa moderação nas suas propostas na política e na economia? Kennedy, tu é um jornalista inteligente, muito bem informado, e sabes, e eu não creio que tu realmente acredite que essas regras do jogo são justas. Tá? Essas regras do jogo reproduzem o status quo, reproduzem o que está dado. Né? As pesquisas eleitorais, tu sabes muito bem, elas induzem o voto. Tanto é que alguns países mais democráticos, ao meu ver, proíbem pesquisas até 15 dias antes das eleições, justamente para não influenciar o eleitor e deixar que ele decida quem é o melhor candidato e não faça um voto útil em quem tem mais chance de ganhar. Tu sabes também que essas regras eleitorais que permitem o financiamento privado dos bancos, das empreiteiras, enfim, das grandes empresas, geram uma distorção gigantesca entre as candidaturas, né? Possibilitando que algumas tenham uma estrutura enorme e outras nenhuma estrutura ou praticamente nenhuma. Assim como o tempo de televisão é absolutamente injusto e alimenta um círculo vicioso, porque se eu tenho poucos deputados hoje, eu continuarei tendo poucos deputados porque as regras não me permitem chegar em toda a população, não me permitem aparecer como uma candidatura competitiva. Mas respondendo objetivamente a tua pergunta, eu te digo que não. Que eu e o PSOL, se nós quiséssemos reproduzir a mesma prática do PT, nós não tínhamos saído do PT. Né? Nós teríamos uma vida política muito mais fácil dentro do partido do poder. Nós poderíamos ter lá ficado. Eu era deputada federal e, inclusive, todo mundo que me conhece sabe que se eu quisesse, eu ficava no PT e teria uma carreira, entre aspas, garantida. Então, se é para reproduzir essa mesma lógica de mudar de lado para chegar no poder, de se aliar com o que tem de pior na política, como Sarney, Collor, Renan Calheiros, se é para fazer a política a favor dos bancos, como a Marina está fazendo agora, para ganhar a eleição, para se viabilizar como candidata, ela está se transformando na segunda via do PSDB, ela está cedendo aos interesses dos banqueiros, propondo autonomia do Banco Central, ela está cedendo aos interesses dos usineiros, propondo aumento da gasolina, ela está cedendo aos interesses do agronegócio,
agronegócio, dizendo que nunca foi contra os transgênicos. Eu não quero chegar no poder abrindo mão das minhas bandeiras, das minhas lutas, porque daí eu serei apenas mais uma lá. E para fazer o que os outros estão fazendo, não precisam de mim. Precisam de mim e precisam do PSOL justamente para fazer o oposto do que estão fazendo agora e se manter firme na defesa dessas bandeiras que os outros todos, a troco de chegar no poder a qualquer preço, abandonaram. Kennedy, será viável chegar ao poder assim? Eu acredito que é viável, pode não ser possível neste momento, mas eu acredito que a consciência do povo, o processo político de desenvolvimento, da correlação de forças entre as classes sociais, torna, sim, viável a mudança estrutural do país. Quem diria em março de 2013 que nós teríamos uma mobilização das proporções que nós tivemos em junho de 2013? Alguém poderia dizer que era impossível o povo se mobilizar, que era impossível o povo sair às ruas, que era impossível reunir milhões em favor de mudanças na política, em favor de mais direitos para o povo, mas não foi impossível, isso aconteceu. Então, eu acredito, como disse o Bertolt Brecht, já há muitos anos atrás, que nada deve parecer impossível de mudar. E as mudanças, elas são necessárias, e quando elas respondem a uma necessidade do povo, elas, em algum momento, vão se transformar em realidade. Kennedy, muito obrigado também pela sua participação aqui, mais esta conversa no Jornal da CBN. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a conversar. Kennedy, candidata Luciana Genro, pelo que a senhora falou aqui, quer dizer, haveria necessidade de uma reforma política e eleitoral? E que regras seriam estas que o pessoal defende para que houvesse uma mudança nesse processo? Sem dúvida. Inclusive, nós estamos do dia 1º, ontem, até o dia 7 de setembro, numa mobilização convocada pelo MST, pela Consulta Popular, por vários movimentos sociais, em defesa de um plebiscito da reforma política, que é justamente para que o povo se expresse, através de um plebiscito, dizendo se quer ou não uma constituinte exclusiva para modificar as regras da política, né? E essas mudanças que nós propomos, elas passam primeiro pelo fim do financiamento privado das campanhas, para justamente acabar com essa desigualdade brutal, e não só com a desigualdade, mas com a captura dos partidos e dos políticos pelos grandes bancos, empreiteiras e empresas em geral, que a gente sabe que quem paga a banda, muitas vezes, é quem escolhe a música. E esses grandes grupos econômicos, eles não dão dinheiro de graça, né? Prova disso é a relação, por exemplo, estabelecida com a Friboi pelo governo. A Friboi recebeu 7 bilhões de reais do BNDES, juros de mãe para filho, e doou para as campanhas da Dilma, do Aécio e com certeza vai doar também para a Marina, porque são os candidatos que representam a continuidade desse modelo que favorece empresas como a Friboi. Uma questão, portanto, seria a questão do financiamento. Exatamente, mas não é a única. Não, pois é. Que outros pontos que a senhora considera fundamentais para que haja essa mudança? Por exemplo, nós temos hoje um modelo que propicia um verdadeiro leilão dos partidos de aluguel, né, na hora de fazer as alianças. Por quê? Porque esses partidos de aluguel, que não têm ideologia e não têm representatividade, eles se vendem para os grandes partidos porque eles são donos de um tempo de televisão. Então, a Dilma, por exemplo, fez uma aliança gigantesca que lhe propiciou 12 minutos na televisão. A nossa proposta, e aliás essa é a proposta da OAB, a OAB tem uma excelente proposta de reforma política, a qual nós apoiamos, que o tempo de televisão só contabilize o tempo do candidato. Os demais partidos que entram na aliança não contabilizam para o tempo de televisão. Esse tempo dos demais partidos vai para um fundo que vai ser distribuído igualmente entre todos os candidatos. Então, isso, de uma só tacada, diminuiria a desigualdade na disputa do tempo de TV e também eliminaria esses partidos nanicos, verdadeiramente nanicos, porque nanicos morais, que não têm ideologia, que não têm propostas e só se vendem na época da eleição. Não precisamos de uma reforma política que imponha uma cláusula de barreira, por exemplo, que poderia, inclusive, atingir partidos que têm ideias, de fato, que têm propostas, mas que têm dificuldades diante de um sistema político injusto. O pessoal prega essa mudança, mas pelo menos em 2 casos que surgiram no noticiário, o partido não se parece muito com os outros. Por exemplo, no caso do pastor Jefferson Barros e da deputada estadual Janira Rocha.
o comportamento do partido nessas duas situações não se assemelhou àquele que é reclamado dos demais partidos? Não, veja só, por exemplo, o pastor Jefferson Barros foi acusado por um setor do partido, aliás, pela maioria do partido no Rio de Janeiro, de ter um comportamento homofóbico, tá? E por isso teve a sua candidatura barrada. Então, ao contrário, o PSOL demonstrou que não só não aceita a homofobia, como também a combate dentro das fileiras do próprio partido. Então, essa foi a postura, porque para nós, a luta contra a homofobia, os direitos LGBTs, o casamento civil igualitário, a luta para que nós tenhamos um fim na violência contra a comunidade LGBT, ela é inegociável. Esses direitos humanos, direitos civis são inegociáveis. E no caso da deputada Janira Rocha? No caso da deputada Janira Rocha, existe uma grande injustiça na legislação, que é o fato de que as empresas podem contribuir para campanhas eleitorais e os sindicatos não podem. E aparentemente, pelo que está sendo investigado, não há ainda uma conclusão, a própria Assembleia Legislativa não concluiu ainda, ela cometeu uma irregularidade ao receber dinheiro do sindicato. Então, o PSOL está acompanhando isso. Mas a Comissão de Ética do PSOL arquivou. Ela está sendo ainda objeto de investigação porque a Assembleia Legislativa ainda não concluiu Mas dentro do PSOL ela está sendo processo. Ou o caso foi arquivado dentro do PSOL? Dentro do PSOL também. Porque ela no está caso sendo... dela também tinha o recebimento de salários dos seus funcionários no gabinete. Não era só a questão do dinheiro do sindicato financiando o partido. Olha, isso também é uma questão importante de ser discutida, porque há políticos que extorquem dos seus funcionários, e isso é absolutamente ilegal, ilícito, que a deputada estava fazendo não era uma extorsão. Não sei. Por isso que ele ainda está sendo investigado. E há também casos, e eu mesma, quando fui deputada federal, eu contribuía com o meu salário e todos os meus funcionários contribuíam voluntariamente com os seus salários. Tanto é que ninguém nunca reclamou nem denunciou, porque contribuíam a partir de uma concepção política de que os salários do gabinete são salários que devem ser compartilhados para a construção de um projeto político. O ouvinte Paulo Lima mandou a seguinte pergunta, que o item 18 da terceira parte do programa do PSOL, chamado de Em Defesa dos Aposentados e Idosos, diz que é urgente garantir a todos, independentemente de sua capacidade contributiva, uma renda para o momento da velhice. Se eleita, como a senhora irá aumentar o valor das aposentadorias sem quebrar a Previdência? Pergunta de Paulo Lima. Olha, Paulo, essa história de que a Previdência está quebrada é mais uma dessas ideias hegemônicas, difundidas e absolutamente mentirosas. A Previdência faz parte de um sistema que se chama Seguridade Social, que é superavitário, que inclusive contribui com 30% de tudo que deveria estar compondo a Seguridade para fazer o superávit primário, que é essa economia que o país faz para pagar juros da dívida. Então há um roubo da Seguridade de 30%, porque a Previdência ela faz parte desse sistema onde a contribuição do trabalhador é uma parte da fonte de renda da Seguridade. Por exemplo, a contribuição sobre o lucro líquido das empresas é outra fonte dessa contribuição. Inclusive, uma das propostas que o PSOL tem para melhorar a arrecadação do país como um todo e da Seguridade em particular, e poder acabar com o fator previdenciário e refazer o vínculo entre o salário mínimo e as aposentadorias, porque o Fernando Henrique desfez esse vínculo, o Lula, o PT na época foi contra e depois, como sempre, chegaram ao poder e mantiveram essa maldade, e faz com que o cidadão se aposente ganhando 3 salários mínimos e em poucos anos esteja ganhando 1. Então nós defendemos que as aposentadorias acompanhem o salário mínimo e defendemos o fim do fator para que o trabalhador possa se aposentar com dignidade. E para termos uma arrecadação maior, tanto para as finanças do país como para a Seguridade, nós propomos uma revolução na estrutura tributária do país, que significa o quê? Desonerar a classe média, os assalariados, atualizar a tabela do imposto de renda, que está defasada em 60%, diminuir o imposto sobre consumo, que hoje constitui quase 30% do preço de vários produtos, e é muito injusto, porque o milionário paga o mesmo imposto sobre o leite, sobre a carne, que o cidadão que ganha salário mínimo paga, e aumentar a tributação sobre o lucro,
sobre as operações na Bolsa de Valores, sobre o envio de lucros para o exterior, sobre os investimentos dos estrangeiros no mercado de capitais e sobre as grandes fortunas. Eu, inclusive, tenho um projeto muito concreto que tramita na Câmara Federal e estou propondo agora, como candidata à presidência, que fortunas acima de 50 milhões de reais, veja bem, não é o riquinho, é o ricaço mesmo, pague uma alíquota de 5% ao ano. E nós temos 5 mil famílias no Brasil que acumulam um patrimônio que equivale a uma média de 400 milhões de patrimônio para cada uma dessas 5 mil famílias. Então, se só essas 5 mil famílias pagarem esse imposto sobre grandes fortunas, nós poderíamos arrecadar 90 bi ao ano. E com isso, inclusive, podemos dobrar os gastos com educação, que é uma área essencial para o desenvolvimento do país. Candidata Luciana Genro, quero agradecer a sua gentileza de ter conversado conosco aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para a senhora. Eu que agradeço. Um abraço para ti e todos os ouvintes. Candidata Luciana Genro, do PSOL, foi nossa entrevistada de hoje. Lembrando que amanhã nós temos como convidado o candidato Aécio Neves, do PSDB.